Recentemente, eu estava, há mais ou menos 2 anos atrás, quando eu estive no Canadá, eu encontrei por acaso um pastor australiano. E ele havia estado no tabernáculo em Jeffersonville e ele contou que ele encontrou-se com 2 irmãos que eram do tabernáculo do profeta, que estavam em um culto no finalzinho de 1960, onde o profeta estava explicando sobre Apocalipse capítulo 4. Ele pregava sobre Apocalipse capítulo 4, que nós já vamos ver, conectar, que é a mesma cena aqui. E ele disse, esses 2 irmãos estavam no culto, e eles foram um daqueles que testemunharam quando a coluna de fogo desceu dentro do tabernáculo e apareceu na próxima parede do fundo do tabernáculo. E eu não sabia como era, mas ele contou, ele disse, olha, muita gente pensa que escreveu na parede. Ele falou, não, os irmãos falaram que não foi isso. Ele falou, eu falei com 2 deles que estavam lá. E quando aquilo apareceu uma bola de fogo do tamanho de um prato, que estava um pouco distanciado da parede. Depois apareceu uma outra bola de fogo, depois apareceu outra, até aparecer 7 bolas de fogo representando as 7 eras da igreja que o profeta estava pregando. E ele disse que o povo começou a desmaiar, as mulheres começaram a gritar, porque foi não era só a imagem, mas era a presença de Deus que causou aquela glória tão grande dentro do tabernáculo. E ele viu eles disseram, irmão, eu vi, era uma bola de fogo desse tamanho de um prato que apareceu na frente. E na mensagem O Messias, de 1961, o profeta fala desse evento. E ele diz assim, olha, isso aqui foi bem no comecinho de 1961, que bem no finalzinho de 60 ele estava pregando sobre as eras da igreja, onde isso ocorreu. Quando ele terminou de pregar sobre as eras da igreja, em 61, na mensagem O Messias, ele fala desse evento. Ele disse, olha, eu tive uma série de assuntos, eu estava contando a vocês sobre as 7 eras da igreja, e ó, que coisa, quando eu terminei, no último domingo, no capítulo 4 de Apocalipse, a minha congregação estava com cerca de 350 pessoas, mais ou menos. Enquanto eu falava, eu tinha chamado a fila de oração, e eu estava falando do reflexo da glória da Shekinah para as estrelas, e das estrelas para o mar de vidro. Presta bem atenção no que ele está dizendo. O profeta estava explicando para eles que a glória de Shekinah, que vinha lá de dentro, refletia no segundo átrio, que estava o candelabro, e do candelabro refletia para o primeiro átrio, onde tinha o mar de vidro. Querendo dizer assim, que a glória de Deus havia se transferido para os 7 mensageiros. A ira de Deus tinha se transferido para os 7 mensageiros. Vocês entendem? Ele disse, o mar de vidro, onde o sacrifício era lavado, você sabe que representa os pecadores, as águas da separação, lá no primeiro átrio. Enquanto eu falava nisso, eu me virei para orar pelos doentes, e o anjo do Senhor desceu bem diante deles, foi lá, se parou num canto, e 300 ou mais pessoas olharam para aquilo ali por mais ou menos 15 minutos, gritando, chorando e louvando a Deus. Todos viram a primeira vez que desceu desta forma diante de nossa igreja. Simplesmente entrou, se moveu, parou lá e ficou lá. E eu disse, vocês estão vendo? E todo mundo começou a gritar e a cair, e lá estava aquela grande luz âmbar da coluna de fogo, perfeitamente redonda, parada lá. E então começou a se refletir, e refletiu cada uma daquelas eras da igreja exatamente do jeito que eu havia ensinado. Na coluna de fogo, Deus sabe que é verdade aqui, diante dessa Bíblia, de que nós estamos vivendo no tempo do fim, certamente. Agora, o assunto que ele estava falando aqui é o que eu quero chamar a atenção de vocês, para provar que ali ele estava falando a verdade. Amém? Você fala, mas o que tem a ver com o assunto que você estava falando, Moneville? Vamos com calma aqui. Vamos com bastante calma, porque vocês vão gostar desse assunto aqui, se Deus quiser. Agora, em Apocalipse 4, dê uma olhadinha em Apocalipse 4, verso 5, por favor, nos acompanhe conosco aí. Era essa a escritura que ele estava lendo. Verso 5.
E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos fazer um drama aqui. Eu vou precisar de ajuda de 2 pessoas. Irmão Samuel, faz favor. Eu preciso também que o irmão Samuel faz favor também, os 2 aqui. Vamos fazer uma encenação aqui. Você fica aqui na minha frente, irmão, e o irmão Samuel fica ali na frente. Pode virar para cá? Isso. E o irmão vira para lá também. Pode virar para lá. Isso. Tem 3 átrios no céu. Amém? Presta bem atenção nisso. Tem 3 átrios no céu. O lugar santíssimo é onde Deus se encontra, a glória Shekinah. Amém? Então, vamos supor que eu estou nesse lugar santíssimo. O irmão Samuel está no lugar santo. E o outro irmão Samuel está no átrio exterior. Então, nós temos a Arca da Aliança, nós temos a Arca de Incenso e nós temos o altar de incenso e o altar de sacrifício. Amém? Lá em Apocalipse 15, tem um povo que está lá onde o irmão Samuel está. Ele está lá naquele lugar, naquela posição. A posição é o que interessa. E a luz de Deus, que está no lugar santíssimo, eu podia ter 7 pessoas aqui para representar certinho. Ela refletia-se nos 7 mensageiros, e dos 7 mensageiros refletia lá no mar de vidro, que era uma pia onde se lavava o sacrifício. Vocês entenderam? Mostrando que aquilo se reflete de Deus para os 7 mensageiros, dos 7 mensageiros para a igreja. Entenderam? E o profeta diz, aguenta só mais um minutinho, o profeta diz que a pia é onde se lavava o sacrifício, e o profeta diz, isso representa ouvir a palavra. Amém? Então, quando as pessoas, antes de poder chegar aqui, qual que é o plano de Deus? Que todos se assentem com Ele no seu trono, no lugar santíssimo, mas antes de você chegar aqui, você tem que passar por esses estágios. E o primeiro estágio, você tem que ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, você é limpado, porque as águas da limpeza, a lavagem da água, como disse Paulo, que te santifica, te limpa de todo pecado, vai lavando. A pregação é o que te lava. Não é? Então, aqui, este povo estava lá. E ele estava dizendo, quando a luz apareceu, que a luz dos 7 mensageiros estava refletindo lá, naquele mar de vidro. Espera aí, vocês entenderam o que ele disse? A luz de quem? Dos 7 anjos. Estava raiando no mar de vidro. Amém? Amém? Muito bem, que Deus continue abençoando, podem voltar aos seus assentos. Muito importante captar isso aqui. Aqui em Apocalipse 4, está descrevendo exatamente isto. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono, no segundo átrio, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, 7 mensageiros. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, lá. E lá em Apocalipse 15, esse povo está diante desse mar de vidro. Está diante deste mar de vidro. Agora, na mensagem Apocalipse capítulo 4, parte 2, ele diz assim, onde é que João se encontrava? Ele estava pregando sobre Apocalipse 4, ele disse, vamos ler um pouquinho mais. Do trono procedia relâmpagos, trovões, vozes, e aqui estavam as 7 lâmpadas de Deus, queimando diante do trono, os quais são os 7 Espíritos de Deus, refletindo a luz de Deus na igreja, direto do trono de Deus, não através de um seminário, não através de algum bispo, mas do trono de Deus, através da revelação do poder de sua ressurreição, fazendo ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, as 7 estrelas, refletindo aquela luz, a luz Shekinah, da luz Shekinah para o Santo dos Santos, 7 lâmpadas de fogo que se assentavam em cima desse candelabro, refletindo a sua luz, suas cores, seu poder de sua ressurreição, bem na igreja. Amém?
E diante do trono tinha um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos de frente e por detrás. Deu para entender? A luz de Deus passa para os 7 mensageiros, e aquela luz que está nos 7 mensageiros reflete na igreja. Amém? Vamos lá, não é? Tá gostosa a lição, não é? Vamos lá, então. Agora, volta lá em Apocalipse 15. Vamos dar uma olhadinha, Apocalipse 15. Em Apocalipse 15, isso. Diz assim, lá no verso... Ali no segundo verso. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Onde é que eles estavam? Junto ao mar de vidro, lá. Amém? Eles não estavam aqui e nem aqui. Eles estavam lá fora, querendo chegar a Deus. É isso que significa, querendo chegar a Deus. Vamos um pouquinho aqui. Vamos ver o que o profeta diz para nós. Isso aqui é maravilhoso, meus amados. Isto aqui é simplesmente maravilhoso. É um assunto que me chama muita atenção. Ele disse, olha, falando de Apocalipse 4, ele disse, se vocês notarem em Apocalipse 4, quando você chega nessa pia, que lá é o mar de vidro, a pia é a mesma coisa. Se vocês notarem, esta pia estava vazia, estava limpa como cristal. Por quê? Nesse tempo, a igreja já havia sido redimida, a noiva. Lá em Apocalipse 4, quando aquela cena, que é a mesma de Apocalipse 15, falou, nesse tempo o rapto já tinha acontecido. Quem é então que está lá? O rapto já aconteceu, aí chegam uns atrasados ali, batendo na porta. Senhor, deixa eu entrar aí no lugar santíssimo. Eles chegam atrasados. Senhor. Ele falou, aqui o rapto já tinha acontecido, não tinha sangue lá, tinha fogo. Agora, se nós notarmos um pouquinho mais tarde, quando os santos da tribulação surgem, nós vamos encontrar ele cheio de fogo. Gostariam de ler? Apocalipse 15, que nós já lemos para vocês. Onde nós vemos o fogo novamente, aí ele lê, e eu vi outro sinal no céu, grandes e maravilhosos 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, pois neles é cumprido a ira de Deus. Agora, a ira de Deus, e eu vi como um mar de vidro, misturado com fogo. Observe. E eles tinham obtido a vitória sobre a besta, sobre sua imagem, e sobre a marca, e sobre o número de seu nome. Venceram. Está escrito venceram ali ou não está? Se encontravam no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus. Agora, vocês estão vendo? Isto já é no período da tribulação. Notem algo aqui. Como que nós chegamos? Como que nós, a igreja gentia, chegamos a esta palavra? Pelo mar de vidro. É a água da palavra, reconhecer a palavra da maneira que está escrita. Então o sacrifício é lavado, cheio do Espírito Santo, para entrar para dentro, para brilhar através da luz da era. Então você passa por aqui, passe pelo lugar santo, onde está a estrela aqui. Veja, mas aqui no final da era, quando João viu este mar de bronze aqui, ou mar de vidro, estava limpo como cristal. O que era isto? A palavra já tinha sido removida da terra, raptada junto com a igreja, e agora estava clara como cristal, não tinha mais sangue. A era da igreja já tinha terminado aí. Agora em Apocalipse 15, é o remanescente da semente da mulher, os quais são os santos da tribulação que passam pela tribulação, que passaram pela tribulação e foram encontrados neste mar que estava cheio de fogo, sangue e chamas vermelhas, lambendo, e o fogo de Deus, e eles tinham obtido a vitória sobre a besta, que é Roma, sobre seu número, sobre a letra de seu nome, sobre sua imagem, que é a confederação de igrejas, e haviam saído. Amém? Parágrafo 194.
Agora, esses santos do período da tribulação surgem, havia passado por grandes tribulações. A igreja não passa pela tribulação. A noiva. Vocês não veem que ela já estava na glória? E aqui estão os santos da tribulação, os santificados, que sendo minha culpa e a sua, que eles nunca ouviram a palavra, se ouviram e a rejeitaram, foram para o inferno. Foram lançadas nas trevas exteriores porque rejeitaram a palavra. Mas se eles nunca ouviram, Deus é justo, e o período da tribulação vem sobre eles. Agora, notem só um minuto. Lavados pela mesma palavra, porque é o mesmo altar, é o mesmo mar de vidro e a mesma palavra que você passou. Apocalipse 15, 2. Agora, nós nunca levamos a palavra a eles e seremos responsabilizados. Então não seremos capazes de capturar todas as pessoas. A igreja que tem a verdade não será capaz nesta era, porque eles passarão pela tribulação. Eles não são os santos que morreram lá atrás, nas eras da igreja, porque está dizendo aqui que saíram da grande tribulação. E a tribulação ainda está no futuro, depois que a igreja ir para casa. No 199, foram lavados pelas mesmas águas que você está sendo lavado agora. Lavado, irmão? Mas lavado? Mas pela mesma... Lavado, peraí, lavado. Apocalipse 7 diz que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não lavaram? Ouvindo a palavra e a fé e o poder de Jesus Cristo como sendo todo-poderoso. Opa, muda o cântico deles. Hoje, irmão, ninguém está com fome. A batata vai assar, irmão. O quadro vai mudar, uma hora dessa vai mudar. Vai assar. E as pessoas acham que você quer roubar membro de igreja, você está tentando ajudar as pessoas. Irmão, tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Você tem que adicionar a tua fé, tem que aumentar, a vasilha tem que estar cheia. Nós não estamos aqui para competir com ninguém, mas nós estamos vendo que a situação está calamitosa. Muita gente, irmão, não vai passar, não tem luz. A luz vai esfumaçar toda, a lâmpada vai esfumaçar, você não vai enxergar nada. Porque para ir no rápido é um caminho, você tem que ter uma luz para te guiar. E olha só, toda a revelação do princípio, a coisa toda envolta na revelação de quem Jesus Cristo é, Deus feito carne entre nós. Esta é a revelação. Quem te não temerá, ó Senhor? Isso é o que eles estão dizendo, testemunho deles, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Ah, agora mudou, né? Por isso todas as nações virão, cheio de revelação, ó. As nações no milênio, agora eles sabem tudo, mas não vai adiantar nada, porque eles não vão ter um corpo imortal lá não, viu? E se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Na hora que ele vê os 7 anjos com 7 pragas, falou, meu Deus do céu. Em outras palavras, explicação do profeta. Agora nós vimos o que significa não receber a palavra. Teus juízos estão sendo manifestados, e aqui estamos nós, estamos lavados agora. O que é lavar, irmão? Se arrepender. Pela água depois, palavras do profeta, pela água depois de termos passado pelo período da tribulação. Está no 199, 200, parágrafo 200, Apocalipse 4, parte 3. Nós tomamos posição e nós cremos em Ti, e agora nos encontramos no mar de vidro, e nós Te honramos e Te glorificamos, como um reflexo de Teu Espírito Santo. Não, espera aí. Ô, irmão Brana, Espírito Santo? Mas eu não... Como assim, Espírito Santo? Mas o Espírito Santo ia acabar agora? Lá diz que estão vestidos de vestes brancas, irmão. De onde que vem essas vestes brancas? E teus candelabros são verdadeiros? Quem são os candelabros? 7 anjos. E teus juízos são retos. Ah, irmão. Isso aqui está Apocalipse 4, parte 3.